Daniel 6:28. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Daniel 6:28. É um versículo só. Nós podemos ler juntos ali. Será que a gente consegue ler juntos? Vamos ali? Olhando aqui para o Data Show. Daniel 6:28. Vamos ler? Diga assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel prosperou. Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, pela rica e excelente oportunidade que temos de estar na Tua presença, de estar na Tua casa santa, de estar diante do Senhor, que é um Deus tão bom, tão maravilhoso. Eu peço a Ti que Tu venhas, ó Pai, abençoar nossas vidas agora. Senhor, nós queremos experimentar aqui, especialmente nos domingos de manhã, um derramar extraordinário do Teu Espírito Santo no nosso meio. Nós queremos, ó Pai, encontrar algo do Senhor que marque a nossa vida de uma maneira decisiva. Senhor, historicamente, a cada 50 anos há um derramar da Tua unção. O Senhor envia uma chuva sobre a terra. O último derramar, meu Pai, foi 50 anos atrás. Então nós estamos esperando que o Senhor venha visitar a Tua igreja de maneira poderosa. E o Senhor tem me inquietado com relação a isso, Pai. Pai, manifesta o Teu amor e poder, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua unção, manifesta, Senhor, manifesta neste lugar. Abençoa cada vida que aqui veio e abençoa aqueles que não puderam vir e estão em suas casas. Visita, meu Pai, de uma maneira especial. Visita lá em Nova Esperança a Emília, que completou aniversário. E orei por ela, abençoa a sua vida com a sua família, dá saúde à tua serva ali. Conceda saúde, meu Pai, às demais pessoas que não têm podido estar aqui. Visita a família do Jacir, ó Pai, que tem passado por momentos difíceis. Visita a irmã Loide, a irmã Carminha. Visita, meu Pai, o presbítero Irineu. Enfim, todos aqueles que não têm podido estar conosco, ó Pai. Derrama a Tua graça sobre essas vidas. Abençoa o presbítero João Carlos na sua casa, na sua recuperação. Restaura totalmente a sua saúde, abençoa a sua família. Derrama o Teu poder no nome de Jesus. A prosperidade bíblica, ela não é exatamente igual à prosperidade material que nós buscamos, até de maneira legítima aqui nesse mundo. A prosperidade material, ela está dentro da prosperidade que a Bíblia mostra, não tem nada errado. A Bíblia diz que Abraão prosperou, só para citar um exemplo, prosperou, e muito, depois a sua descendência. Então, materialmente, prosperar também é uma bênção de Deus, também é. Mas a prosperidade bíblica, ela é muito mais abrangente. Ela é muito mais do que material. Quando a gente prospera no Senhor, significa que nós estamos alcançando coisas que, quem sabe, nós não esperávamos tanto. Mas a gente sentia que poderia vir algo sobre as nossas vidas. Deus tem algo grande para nós. Deus tem algo profundo em nossas vidas. Eu estava dizendo no fim da EBD, o mundo nunca mais será o mesmo, você pode acreditar nisso. Essa pandemia é um divisor
do tempo. Nós vamos entrar no novo tempo, mas não vai ser tempo de derrota, não. Vai ser tempo de bênção. Vai ser tempo de vitória. Pode ter certeza que algo novo vem por aí. E a partir do próximo ano, nós entraremos numa dimensão espiritual. A igreja do Senhor vai viver o melhor de Deus aqui na terra, e tudo isso para preparar o arrebatamento da igreja. A igreja vai entrar numa nova fase. Talvez alguns que não queiram isso vão fugir, mas outros virão. E a igreja do Senhor vai experimentar a verdadeira prosperidade. Como eu disse no início, abrangente, maravilhosa. Algo extraordinário vai acontecer na terra. Eu sou profeta, estou profetizando isso. Algo extraordinário virá sobre este mundo. Interessante como o mundo ficou pequeno de repente, né? A gente tem a impressão, desde criança, que o mundo é tão grande, né? Quando surgiu essa pandemia, e a pandemia é exatamente uma amplitude da epidemia, porque se torna global. Parece que o mundo se tornou aí uma aldeia, né? Todo mundo vivenciando a mesma dificuldade, todo mundo enfrentando os mesmos problemas. E tudo isso vai proporcionar uma busca sincera. E eu creio que Deus vai derramar uma unção. Eu tenho orado em casa, eu tenho sentido no meu coração isso. O Senhor tem falado comigo de diversas maneiras. Pode acreditar, pode ter certeza que Deus tem falado comigo isso. Ele vai mexer conosco. E Deus tem falado, até através de profetas aqui, que poderia começar por aqui. Eu acredito nisso. Começar algo diferente. Aquela unção, a gente estava cantando aqui, sentindo tanto Deus na vida, né? Aquela unção maravilhosa sobre nós. Aquela unção poderosa. Aquela unção divina. E aquilo vai entrar, meus queridos, em nosso coração. E nós vamos poder sentir Deus. Você quer sentir Deus? Levanta a tua mão, diga: eu quero. Deus tem muito. Olha aqui, nós vemos aqui que esse moço chamado Daniel, seu nome significa Deus é meu juiz. Daniel foi um dos cativos que foi levado para a Babilônia. Foi levado para lá. A sua situação era complicada porque ele estava ali vivenciando o momento mais difícil do povo de Judá. Depois que se tornou nação, já tinha havido a divisão das 10 tribos de cima, e tinha ficado Judá junto com Benjamim. E as 10 tribos já tinham ido para o cativeiro da Assíria, que era ali próximo onde estava a Babilônia. Depois a Babilônia vai se tornar o grande império, para muitos o primeiro grande império do mundo. Há quem acredite lá, Egito forte, a Assíria como império, mas a Babilônia vai se destacar e Nabucodonosor se torna forte, muito forte. E ele vai levar esse povo cativo. Daniel e outros eram da linhagem real. Você pode ler até no texto que nós vamos citar. Não era qualquer pessoa, não, Daniel. Já era uma pessoa que tinha um certo preparo, ou muito preparo. Aqui, no começo, ele estava mais ou menos próximo de 30 anos de idade. E ele
E ele começa a ter uma experiência. Lá na frente já não era mais o Nabucodonosor, quando nós vemos no capítulo 6, e ele tinha prosperado. E a Bíblia diz que ele prosperou no reinado de Dario, no reinado de Ciro. Dario e Ciro, eles eram medo-persas. Seria mais ou menos uma união, hoje, muito improvável, do Irã com o Iraque. Ali a Medo-Pérsia pegaria ali boa parte desses dois países, e na união desses países eles vão vencer o Império Pagão, que já estava na mão do filho do Nabucodonosor. Ele vai vencer aquele império, vai derrotar aquele império. Então, mas o bom dessa história é que Daniel tinha prosperado no reinado desses dois reis medo-persas, mas ele já tinha prosperado e muito no reinado de Nabucodonosor. Nós sabemos daquela revelação, quando Nabucodonosor tem um sonho, e ele vai lá e revela o sonho. Ele traz o sonho e ele traz a interpretação do sonho. Então ele prospera ali. Ele vai prosperando. À noite eu quero pregar uma segunda parte lá na frente dele, quando ele vai ter já 80 anos de idade. Então ele vai ficar ali de 30 até 80 anos servindo aqueles reis de dois fortes impérios e prosperando. Veja bem, ele era apenas um cativo. Ele tinha outros, Sadraque, Mesaque, Abednego, companheiros dele, e outros que a Bíblia não menciona o nome, que estavam ali com eles. Mas mesmo em meio a uma situação grave, difícil, aprisionados que foram, os judeus, em razão de sempre terem cultuado ao Deus único, volta e meia surgia algum problema de idolatria, mas a nação como um todo cria e servia ao Deus, o mesmo Deus que nós cremos. Então, os judeus, eles tinham assim uma rejeição muito grande das demais nações. As demais nações não queriam saber daquele povo. Por quê? Porque ele falava, não, eles são exclusivistas, somente eles estão certos, somente eles têm Deus. E as demais nações tinham ali problemas sérios de idolatria. Então, quando esse povo vai para o cativeiro, imagina você a ira daquele povo que recebe os judeus. Eles tinham uma ira grande. Está chegando aqui. Cadê o Deus deles? Onde está o Deus desse povo? Então eles vão chegar ali, eles vão ser discriminados, eles vão sofrer, e sofrer muito. Lá no livro de Esther, nós vemos ali perseguições. Algum tempo atrás eu ministrei sobre isso. Perseguições graves ali que sofre. Naquela oportunidade chegou até uma ordem que o povo podia matar todo judeu. Está lá, podia matar. Um só dia, marcou um dia para matar o povo. Então era um povo desprezado, era um povo desvalorizado. Mas o Daniel e outros, mas aqui nossa ênfase é o Daniel, ele vai prosperar. E nesse versículo diz que ele prosperou no reinado desses dois reis, mas ele já tinha prosperado e muito no reinado de Nabucodonosor. Tinha prosperado e muito naquele reinado. Então, ele tem uma vida diferente, uma vida abençoada, em meio a uma situação de aparente fracasso. Quando muitos poderiam esperar, olha, vai fracassar, ele não fracassou. Não fracassou. Então, com base no texto, eu quero ministrar ao teu coração esse tema. Diga assim, um próspero, ungido de Deus. Ele prosperou. Ungido de Deus que prosperou. Quando tudo parecia que não daria nada certo.
Os judeus que sempre tiveram um louvor muito bom, quando eles chegaram naquela terra, há um salmo que diz que eles penduraram os instrumentos. Ali, penduraram, não vamos tocar mais. E alguém falava, então os cânticos deles eram famosos. Não, eles não tinham força para isso. Quando quase todo mundo estava como que derrotados, Deus vai levantar alguns. E entre esses aparece Daniel. E ele se torna um ungido de Deus, porém, ungido de Deus próspero. Então vamos lá, um próspero ungido de Deus. Em primeiro lugar, diga assim, com disposição. O capítulo 1, versículo 3 diz, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então, linhagem real dos nobres, Daniel é da linhagem real. Mas os nobres também seriam aquelas autoridades maiores, quando ali do cativeiro. O rei resolveu separar alguns pessoas. Esse povo é um povo inteligente, é um povo... os judeus sempre tiveram uma boa fama, ainda hoje. Se você pensar em termos de ciência, eles são muito avançados, muito. E o rei, não, vamos separar alguns desses moços e vamos ali prepará-los para isso. E entre eles estava Daniel. Como eu disse, mais ou menos com 30 anos, porque 30 anos, naquela época, era uma idade quando a pessoa estava chegando a uma maturidade. Hoje, quando o moço atinge 18 anos, fala assim, ele está ficando maduro. Os 18 anos de hoje eram os 30 daquela época, né? Mais à frente, o próprio Jesus vai começar o ministério dele com 30 anos de idade. Então, ele começava a ser maduro. Ele ficava maduro de verdade com 40. Mas com 30 anos já podia tirar a carteira de motorista, né, se fosse hoje. Já tinha ali alguma coisa diferente. Então, mas o que eu vejo nesse texto? Ele vai prosperar, e muito com Deus, por causa da sua disposição. É algo interessante. Quando muitos estavam chorando, quando muitos estavam desesperados, quando muitos estavam desanimados, quando muitos estavam sem esperança, ele se levanta, ele é chamado, os amigos. Vocês querem ali servir o rei, mas servir um rei pagão? Não, é o rei pagão, mas é o que nós temos hoje. Hoje, ou a gente se envolve com esse país ou morre. Não dá para voltar, nós estamos cativos, o rei não vai permitir a volta. Nós viemos para o cativeiro. Eu penso que, quando convidado, alguns disseram, não queremos isso não. O Daniel e outros, mas no caso aqui eu quero enfatizar o Daniel, ele aparece com disposição, porque ele aceita. O rei que a gente vai servi-lo, vamos lá, vamos servir. Disposição para viver. Por que não? Vamos viver, nós estamos vivos. Estamos aqui, mas temos que ter disposição para servir. O império é esse é o império que nós devemos servir. Para crescer. Olha, vamos ser preparados para crescer. Nós estamos aqui nesse país, nós não precisamos ser necessariamente escravos a vida toda. Vamos crescer, vamos fazer alguma coisa. E tudo isso vai nos beneficiar e beneficiar a nação nossa também. Então o que eu vejo aqui, esse homem vai se tornar um homem próspero na mão de Deus, e você vai entender mais à frente que essa prosperidade, ela é tão profunda na vida de Daniel, que nem os leões puderam acabar com a vida dele. Ele vai se tornar diferente, mas ele tinha disposição. Eu quero dizer para você, nesta manhã, que está aqui ou em casa, nós precisamos ter disposição. Nós precisamos nos levantar. No meio de uma luta grande, muitas vezes dá vontade de parar tudo, de jogar tudo para o alto.
quando os negócios não vão bem, quando o país também não vai bem, quando o mundo vai mal também. Parece que muita gente fala assim: tudo acabou, nós estamos perecendo, não vai dar nada certo. Sabe quem vai prevalecer e vencer? Quem tem disposição, quem se levanta. A pessoa que se levanta e diz: eu acredito. Quem vai à luta. Eu quero dizer para você, você pode crescer muito em meio a tudo isso, mas você precisa ter grande disposição. Esse moço estava num país ruim, numa situação pior, porém ele teve disposição de aceitar, de querer. E tudo aquilo o levou a uma vida abençoada com Deus. Aplauda o Senhor. Um próspero ungido de Deus. Segundo lugar, diga assim: com dedicação. Olha o versículo 4. Jovem sem nenhum defeito, não podia ser qualquer pessoa, de boa aparência, tem que ser. Essa boa aparência aqui, irmãos, é interessante. Tem gente que pensa que o camarada muito bonito que ia para lá. Não é exatamente. A boa aparência é a pessoa que se cuida, pessoa que se prepara para a vida, né? Tem pessoa que vai buscar um emprego de forma tão maleitosa que ele é reprovado na chegada. Uma pessoa que se cuida, que se arruma. Tem gente que pensa que se arrumar é pecado. Eu estou mais para pensar que quem não se cuida que é pecado. A pessoa tem que se cuidar, arrumar ali. Chega no lugar aí, né? Aparece. Se você for o gerente de banco pedir um empréstimo, Maurício foi gerente. Se chegar muito maleitoso, o gerente nem atende, manda o funcionário atender. Né? Eu aprendi isso. Então, quando eu era mais novo, eu ia ao banco, eu colocava um paletó. Eu ia bem arrumado e era bem atendido. Né? Aparência. Aqueles moços chegaram ali e andavam, estavam num país estranho, mas eles se cuidavam. Instruídos em toda a sabedoria. Alguém que lá no seu país já tinha estudado, doutos em ciência. Pessoas que cresceram, que se prepararam. Por isso que ele tinha uns 30 anos. Ele já tinha estudado muito no seu país. Versados no conhecimento. Pessoas que tinham aprendido e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Mas ali eles iam ter ali um momento de aprendizado da cultura e da língua dos caldeus. Não dava para trabalhar com o rei sem saber a língua. E tinha que saber a cultura. Eles tiveram que ter uma adaptação. Adaptar o novo país. Tem que se adaptar. Se alguém estuda aqui, faz um curso e muda para os Estados Unidos, por exemplo, chega lá e vai ter que fazer um curso para complementar aqui. Qualquer país é assim. A pessoa que faz um curso em outro lugar tem. Aqui eles tiveram que se adaptar, e eles tiveram que estudar. Então tudo aquilo era difícil. Já pensou? Quando chamaram, ele teve disposição, ele e os amigos. Mas agora, alguém falou assim: o negócio é o seguinte, vocês vão servir, mas vocês têm que aprender essa língua complicada dos caldeus. Não é nada fácil para eles. Vocês vão ter que aprender toda a cultura, vocês vão ter que saber quem nós somos, o que fazemos, o que queremos, o que o rei pretende de vocês. Vocês vão ter que estudar. Vocês vão ter que se preparar de verdade. Preparação. Era fácil? Lógico que não. Tinha que estudar, tinha que aprender, e tudo aquilo para vencer. Eles iam vencer dessa maneira. Uma preparação forte. Dedicação. O Daniel prosperou porque foi um homem dedicado àquilo que estava à sua frente. O que nós devemos fazer? Aquilo que vem à frente. Aquilo que está para nós realizarmos. Obviamente, como eu disse ali, sem disposição você não chega diante de nada. Para você chegar diante de alguma coisa, você tem que estar disposto a fazê-lo. Mas quando chega, nós precisamos dedicar a vida. Tem pessoa que nasce, cresce, faz uma faculdade boa e prospera.
e prospera. Tem outros que têm a mesma condição, mas não faz nada, não se prepara, sofre. Oh Deus, nós dois somos servos de Deus, por que o outro prosperou e está melhor do que eu? Porque o outro dedicou a vida, se esforçou, fez o melhor, batalhou. Irmãos, a vida de quem batalha. Por isso que eu pego no pé do jovem, da vida toda, desde que eu me conheço por gente, vai estudar, vai estudar. A pessoa fez um curso, faz a pós-graduação, faz um mestrado, doutor. O Rodrigo está na posição que está hoje, morava em Campina da Lagoa, um lugar difícil, longe de Maringá. Ele vê que fez mestrado aqui, fez doutorado aqui, a esposa fez mestrado, está terminando o doutorado, a esposa tinha a filhinha, nasceu, eu estou estudando. Ele ficava pastoreando a igreja lá e cuidando da filha, e a mulher vinha estudar. Se a pessoa não dedicar, se a pessoa não tiver um esforço grande, não chega a lugar algum na vida. O Daniel prosperou, mas ele foi uma pessoa dedicada mesmo em um país estranho e hostil ao seu povo. Dedicou a vida, aprendeu. Ele não ia chegar no palácio de qualquer maneira. Dedicação. Querido, nós estamos vivendo um momento difícil, vamos dedicar o nosso tempo, vamos dedicar a nossa inteligência, vamos dedicar o nosso esforço, vamos buscar, vamos lutar. Amanhã, segunda-feira, vai à luta. Está tudo difícil, vá à luta. Se você é vendedor, você pode vender mais do que está vendendo. Se você trabalha numa empresa, você pode produzir lá mais do que está produzindo. Se você é um profissional liberal, você pode acreditar e lutar e conseguir muito mais do que tem conseguido. O mundo é de quem acredita, de quem dedica a vida, de quem luta. Esses vencem a prol do Senhor. Um próspero ungido de Deus. Terceiro lugar, diga assim, com consagração. Versículo 8 diz, resolveu Daniel firmemente. Esse firmemente entre vírgula é para ressaltar realmente o que ele decidiu. Não contaminar-se com as finas iguarias do rei, comida boa, nem com vinho que ele bebia. Daniel já aprendeu que beber vinho pode levar a outras bebidas piores. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O chefe dos eunucos estava ali. Eunuco eram pessoas que eram separadas para servir no palácio. E eles eram ali eliminados a possibilidade do casamento para eu ser bem gentil, né? Eles eram separados, não tinha como casar e ficava servindo ali. E esse chefe dos eunucos é que estava cuidando. Não aconteceu a mesma coisa com o Daniel, nem com os amigos. Mas aí o Daniel chegou para eles, chegou aquela comida, ele olhou para a comida, chegou aquele vinho, ele falou assim, isso aqui é contaminado. Isso aqui é para os deuses dele, essa comida. Eu não quero essa comida. Tem gente que baseia nesse texto aqui para nunca mais comer carne na vida. Se você ler ali o Pentateuco, você vai ver que Deus mandava comer carne. Ele mandava o povo que oferecia o sacrifício comer a carne. Não só pode comer a carne, como lá no livro está escrito, oferecia o sacrifício e Deus falou, coma a carne. Então eles comiam a carne, tinha algumas coisas que não podiam comer, na época alguns animais, mas mandavam comer. Mas isso aqui, o Daniel não era vegetariano, não. Ele não quis comer a comida do palácio porque ele julgou que era uma comida contaminada. Ele não queria se contaminar. É isso aqui que ele quis dizer. Ele não queria se contaminar. Vamos... Olha aqui. Ó, que lhes permitisse não contaminar-se. Ele não queria contaminação. Contaminação. Ele não queria nada. O que está acontecendo aí, Júnior?
Deu um probleminha, dá uma fixada para nós, por favor. Ele não queria contaminação. Eles estavam no reino pagão. Mas o que eles queriam naquele momento? Viver ali. Nós estamos aqui, nós vamos viver aqui. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos produzir. Mas nós queremos ser de Deus. Nós queremos servir a Deus. Isso aqui é consagração. Eles optaram por ter uma vida consagrada ao seu Deus. A renovação, nós estamos aqui no culto de renovação. A renovação não vem sem consagração. A renovação exige de nós uma vida consagrada. Se nós queremos ser pessoas abençoadas, nós precisamos consagrar o nosso coração, consagrar a nossa alma, consagrar o nosso corpo, consagrar-nos a Deus completamente. Nós precisamos de consagração. O Daniel não queria viver uma vida dúbia ali, lá com a família. Glória ao Deus Todo-Poderoso. No reino pagão, estamos juntos. Tem gente que é assim, né? Conforme o ambiente, ele tem um comportamento. Se ele está na igreja, ele dá glória a Deus. Se ele está lá no mundo, ele faz exatamente o que o mundo faz. Como é que o mundo vai converter, né? Ele chega lá, ele tem o mesmo comportamento do mundo. A mesma situação do mundo. Então, o Daniel não. Os amigos também tiveram essa posição, não foi só o Daniel. Mas o Daniel queria consagrar a vida a Deus. O Daniel queria consagrar a vida dele a uma vida pura. Ele queria ser fiel. Ele queria o melhor de Deus. Ele sabia que ele poderia ter experiências grandes com Deus, mas ele precisava separar a vida para Deus. E quando nós separamos a nossa vida para Deus, algo grandioso acontece conosco. Me canta Zamaia, Shibirihanda. Queridos, nós vamos entrar numa dimensão aqui de fogo, você pode ter certeza. Fogo virá, não é só no sábado, não. Fogo virá. O Fire House vai ser realidade da nossa igreja. O fogo virá sobre nós. Mas para isso nós precisamos consagrar a nossa vida. Nós estamos vivendo um mundo hoje que é a igreja do Senhor, de forma geral. Estou falando da igreja no mundo. Não é nada, ou quase nada diferente do mundo. A igreja tem o mesmo comportamento. A igreja tem as mesmas atitudes. A igreja tem as mesmas ações e reações. Alguém dizia assim, pastor, é só o senhor que prega santidade, o mundo prega. Eu prego, vou pregar para vocês. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho compromisso com a alma de vocês. Eu vou prestar conta da alma de vocês. Eu vou pregar toda a verdade. Vocês estão 10 anos comigo aqui, eu estou 10 anos pregando isso. E se ficar mais 10, então eu vou ficar mais 10 pregando que a vida tem que ser santa, a vida tem que ser separada. Se você não for separado para Deus, você não vai prosperar em nenhum aspecto da tua vida. Mas o mundo prospera lá fora. O mundo jaz no maligno. O maligno dá uma prosperidade material até para enganar. Depois ele tira, ele dá e tira. Mas com Deus é o seguinte, a nossa prosperidade pode ser ampla, material, espiritual, tudo. Pode e deve ser. Mas nós precisamos aprender a não nos contaminar. O Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Como é que ele ia estudar ali sem comer carne? Ele ia morrer só comendo legumes. Ele falou, não, vamos comer aqui legumes e verduras. Mas ele resolveu não se contaminar. Eu não quero que isso do mundo. Tem gente que dá um jeitinho e fala, isso aqui é do mundo, mas Deus é bom. Não, não é assim não. Deus não quer que nós nos contaminemos. Não dá para servir a Deus e a Satanás. Não dá para servir. Não dá para tomar o cálice de Deus e o cálice do maligno. Não dá para fazer as coisas de Deus e as coisas do mundo. Amém?
Amém de verdade? Aplauda o Senhor. Para encerrar essa palavra, um próspero ungido de Deus. Diga assim, com aprovação. Olha aqui, o versículo 15. No fim dos 10 dias que ele pediu, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Em vez de emagrecer, perder peso, ficar abatido, estava melhor. Aparência boa, animado. Aí no versículo, eu não coloquei, versículo 16, eles vão ser aprovados pelo chefe dos eunucos. Vão chegar e vão, opa, vocês estão muito bem, podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo, como que vocês quiserem. Então eles têm aqui uma aprovação dos homens. E vai ter agora a aprovação de Deus. Olha o versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e o Daniel, Deus deu o conhecimento e a inteligência e em toda a cultura e sabedoria. Eles foram aprender a cultura ali dos caldeus, mas Deus deu um crescimento em toda a cultura, não foi só dos caldeus. E sabedoria, se tornaram muito sábios. Mas a Daniel que puxou a fila ali, né, deu inteligência de todas as visões e sonhos. Veja bem, o Daniel vai agora se destacar. Ele tem ali a aprovação dos homens, chefe dos eunucos, e a aprovação de Deus. A aprovação da própria consciência. Ele é ali aprovado. Queridos, no momento mais difícil da vida daquele moço, ele é aprovado. Ele é aprovado pelos homens e é aprovado por Deus. É interessante. Eu já contei isso aqui faz muito tempo. Tinha um moço cristão, e esse moço trabalhava numa firma, muito educado, muito dado com os outros, porém não se contaminava com aquilo que os outros faziam. Isso aqui é uma história verdadeira. Aí, os amigos, vamos ali no bar, você não precisa tomar bebida alcoólica, nós tomamos, vamos lá, você toma um refrigerante, toma um suco. Não deveria ter ido. Não era o lugar para ele foi. E ele chegava na mesa e sentava com os amigos à mesa. Todas as vezes que ele foi, os amigos, toma, que não faz mal não. Essa cervejinha não vai fazer, fica tranquilo. Toma. E ele, não tomo. Só tomo refrigerante, tomo suco, não tomo, não vou tomar. E ele foi ali várias vezes. E sempre resistiu. Não deveria estar lá, mas até então tinha resistido. Aí chegou um determinado dia, ou noite, que os amigos falaram assim, toma só um copo da cerveja. Só um copo. Ele falou, bom, para vocês não ficarem chateados, estão vindo há muito tempo, eu vou tomar só um copo. E tomou só um copo. Os amigos olharam para ele e falaram assim, você não podia ter feito isso. Mas como assim? Eu tenho vindo com vocês aqui já várias vezes, e vocês têm insistido comigo para eu fazer isso. Eu agora, para agradar vocês, eu tomei só um copo. Quer dizer, ele falou, você não podia ter feito. Você era a nossa referência. Você era a nossa referência. A gente oferecia porque sabia que você não ia pegar, e a gente falava, aquele ali é diferente. Aquele ali, ele crê em Deus e ele é firme. Então, nós tínhamos certeza que você nunca iria aceitar. Então, aquele moço foi reprovado pelos homens, que o Daniel foi aprovado. Ele foi aprovado em sua atitude. A gente tem que ser aprovado. Não basta ser aprovado por Deus, não. Se alguém fala, eu estou bem com Deus, e o mundo inteiro está falando mal de você, tem alguma coisa errada. O mundo inteiro acha o teu testemunho mal. Tem pessoa, ele é servo de Deus, mas mora no prédio, ele briga no prédio com alguém, ele discute com o outro, ele vai lá na feira, briga com o feirante, tem uma confusão, ele está no serviço dele, ele tem um desentendimento no serviço, ele encrenca ali, e briga com o colega, discute com o chefe, compra e não paga direito as contas.
fica devendo, é cobrado. Então, a pessoa fala, eu sou de Deus, mas é reprovado por todo mundo. Tem pessoa que ele daria um testemunho muito bom se ele não dissesse que era cristão. Seria melhor, porque ele fala, sou cristão, eu falo, misericórdia. Então, o Daniel foi aprovado pelos homens e por Deus. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Mas os homens precisam olhar para nós. Eles podem se levantar contra nós, mas eles não podem ter nenhum motivo de condenação. Aprovação. Eu vou dizer uma coisa para vocês no final dessa mensagem. Deus está buscando pessoas aprovadas. Olha, nós estamos, queridos, bem no final dos tempos. Deus vai preparar um exército. A gente cantava até um hino primeiro, o exército preparado e tal. Deus está preparando um exército de pessoas aprovadas. De pessoas que Deus vai olhar e falar assim, vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vesti, estava preso e fosse me visitar. Vinde. Aprovação. Atitudes abençoadas. Atitudes tremendas. Aprovação. Vida digna, vida reta. Vida que glorifica o nome do Senhor. Tudo que nós formos fazer, nós temos que pensar assim, isso que eu estou fazendo glorifica a Deus. Esta minha atitude é aprovada por Deus. O que eu estou vivendo garante o meu arrebatamento. Se Jesus chegar agora, as minhas atitudes cotidianas vão proporcionar que os anjos me levem para a glória. Aprovação. Esse moço foi aprovado. Foi aprovado. Eu quero que você seja aprovado. Amém? Eu quero que você seja aprovado pelo Senhor. Mas para você ser aprovado pelo Senhor, você precisa ter a aprovação desse mundo também. As pessoas têm que olhar para você e podem até te condenar, mas de forma injusta. Mas lá no fundo eles vão dizer, essa pessoa é diferente, essa pessoa é diferente, essa pessoa é diferente. Irmãos, Deus vai derramar um poder tão grande em nossas vidas. Um poder grande em nossas vidas. Deus vai derramar esse poder maravilhoso. Mas nós precisamos ter disposição, ter dedicação, ter consagração e ter aprovação. Nós seremos prósperos de verdade. Nós vamos alcançar a grande prosperidade de Deus em nossas vidas. Nós vamos alcançar.